Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos a uma meditação no livro de Provérbios, do capítulo 16, a partir do versículo 1, que diz assim, a palavra do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Penso que muitos já ouviram a frase, o homem propõe, mas Deus dispõe. O homem pode e deve fazer planos, ter sonhos, lutar, trabalhar para realizá-los. Como sabemos se esses planos e sonhos são os de Deus para nós? Perguntando para Ele. Quando queremos ou planejamos algo, tudo deve ser apresentado a Deus em oração. Os pais devem fazer pelos filhos até a idade em que eles mesmos possam fazer. Por isso, a responsabilidade de um casamento é muito grande. Tudo se deve a uma vida regrada e em comunhão com o Senhor. E se o que sonhamos não se realizar, é porque não seria bom para nós. Mas se estivermos em confiança, em comunhão com Deus, Ele nos dará melhor. E vamos entender isso. O versículo 2 e 3 diz assim: Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Diz que o coração do homem, por onde e como anda, parecem corretos aos próprios olhos. Mas é o Senhor que sabe verdadeiramente o que é melhor para nós. Devemos confiar e entregar tudo ao Senhor e Ele abençoará. Muitas vezes isso nos causa ansiedade. Por isso, essa confiança deve ser exercida dia a dia, de fé em fé. O versículo 4 e 5 nos diz assim: O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e evidente que não ficará impune. O Senhor tem propósito em tudo. Até quem pratica o mal sofrerá o seu castigo, mas tudo ao seu tempo. Do versículo 6 diz assim: Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. O 7. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Misericórdia, amor leal. A expiação pelo pecado humano é resultado do amor leal e da fidelidade de Deus, quando mandou o seu Filho para morrer por nós. O temor do Senhor motiva o homem a se afastar do pecado na hora da tentação. E mesmo que tenhamos pouco, que nunca é pouco e sim suficiente com Deus, é melhor que ter abundância sem a bênção de Deus por coisas erradas. Como no versículo 9, que está dizendo: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos deixar o Senhor dirigir os nossos passos. A partir do versículo 10 diz assim: Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgride, pois a sua boca. Peso e balança justa pertence ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. No 13, os lábios justos são
o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros da morte, mas o homem sábio o apazigua. O semelhante alegre do rei significa vida. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva seródia. Fala aqui do versículo 10 até o 15, sobre a responsabilidade do rei ou um governante. O versículo 10 deve ter decisões sensatas. No versículo 11, o seu julgamento deve ser justo, como Deus é justo. No versículo 12, diz que só com a justiça de Deus se estabelecerá o seu trono ou não prevalecerá. E no 13, um bom governante fala em concordância com a vontade e a palavra de Deus. O versículo 14 diz que um governante deve ser apaziguador, jamais promover guerra. Deus não se agrada quando o homem destrói o homem. E no versículo 15 nos fala sobre a chuva seródia. Vem depois do tempo próprio e faz prolongar, assegura o amadurecimento das colheitas. O que é conquistado com bondade e vontade de Deus é mais duradouro, dependendo do caso ou assunto, é para sempre. E o versículo 16 e 17 nos diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Na palavra de Deus, há vários conselhos sobre adquirir a sabedoria que nos trará prudência. A sabedoria da palavra de Deus, onde nos ensinará a ser prudente e em nossas vidas, que é mais valorosa que o ouro ou que a prata. E no versículo 17 está dizendo que preservará o caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Que preserva não perderá nossas almas para o inferno. É isso que está querendo dizer o versículo 17. O 18 e 19 diz: a sabedoria procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. O 19 diz: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Segue que a sabedoria do alto nos tirará a soberba, que nos leva à ruína, nos ensina a sermos humildes de espírito e, o melhor ainda, agrada a Deus. E no versículo 20 continua: o que atenta para o ensino acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Os ensinamentos estão na palavra de Deus. Nos trará confiança no Senhor. E aí sim teremos a verdadeira felicidade. Não importa a circunstância, nos interessa mesmo é o fim, que é a salvação eterna. Essa é que é a nossa felicidade, o nosso maior prazer. Fique com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.